O julgamento de Daniel Alves, que acontece na Espanha, pode ser estendido por mais um dia. As sessões do caso estavam previstas para terminar nesta quarta-feira, quando o brasileiro dará o seu esperado depoimento. No entanto, a Justiça estuda prolongar o julgamento até quinta-feira, caso a fala de Daniel Alves se estenda mais que o esperado. O brasileiro responde pela acusação de ter estuprado uma mulher em uma boate em Barcelona, na Espanha, e ele nega. Mano, várias versões do Daniel Alves, essa vai ser a oficial, a última versão, e pelo que indicam os testemunhos, inclusive testemunhas de defesa, a tese vai ser de que ele estava embriagado. Vai meter o famoso foi mal, tava doidão, né? Que é lamentável quando a pessoa, depois de cometer crimes, acaba trazendo esse tipo de desculpa esfarrapada que não ameniza em nada o problema cometido, né? Claro que, bem, quem vai dizer se houve ou não o crime nesse caso é a justiça espanhola, mas o fato é que ele está com uma situação muito complicada. Essa coisa de ter que ficar mudando as versões diversas vezes. Ele só assumiu que teve relações sexuais após vir à tona de que material genético dele foi encontrado no exame de corpo de delito. Ou seja, é realmente uma situação muito complicada, a situação do Daniel Alves. O que a gente precisa esperar é que a justiça cumpra o seu papel, que as provas sejam devidamente analisadas por todos os envolvidos no julgamento e que, caso ele seja de fato culpado, como parece, que ele cumpra a sua pena exemplarmente, inclusive para que a repercussão desse caso ajude a trazer a noção de que aquele que comete crime sexual é punido e que a mulher tem direito de ter o seu corpo e sua integridade física respeitados. Ô Ju, se pelo lado do Daniel Alves há 5 versões já, com essa última, essa que vai ser no seu depoimento à justiça, do lado da vítima foi só uma versão desde o início, já inclusive na casa noturna. Ela deu depoimento, porque lá existe um protocolo que agora está sendo replicado no mundo todo, né? Deu depoimento, manteve a prova pericial, né, do material genético, vai ao encontro do que ela está falando, testemunhas também. Como é que você vê essa situação? O Daniel Alves, ele está errado no momento em que ele é casado e tem relacionamento com uma outra mulher. Então, quando você começa uma coisa errada, dela só vai vir problema. Então, eu não sei se ele mentiu para tentar evitar ter um problema com a mulher dele, né? Agora, eu, de fato, espero que seja feita a justiça real, que os depoimentos, eles sejam analisados com frieza, né? Eu já ouvi muita coisa sobre esse caso, como, por exemplo, que as imagens da câmera mostram que eles estavam ali conversando. Parece que houve troca de um beijo, não pareceu que ela entrou forçada no banheiro. Agora, se lá dentro do banheiro ela mudou de opinião, vai ser a palavra dele contra a palavra dela, né? Então, óbvio que a mentira vai estar sempre errada e esse é um valor que eu sempre reforço. E acho que a mentira em si já é responsável pela condenação que ele vai sofrer, nem que seja interna, né? Com certeza comprometeu o casamento dele. A mulher dele é uma das depoentes também, inclusive ela mesma afirmou que ele chegou em casa super bêbado, né? Então, começou errado, vai dar problema. Agora, esse nível de subjetividade, caso essa moça não tenha entrado forçado no banheiro e essa mudança de opinião dela ali na hora, é que eu acho complicado de fazer uma condenação assim de antemão, sabe? Porque eu não sei até que ponto que ele teve a expectativa de que ela queria e ele entendeu o que ela queria e até mesmo ela pode ter querido e ter mudado de ideia, ter dado o sinal errado. Então, assim, a gente tem uma situação
que virou um grande problema porque envolveu 2 adultos que beberam muito, né, e que se comportaram como pessoas irresponsáveis, e ele, no caso, tem um agravante de ser um homem casado que estava traindo a mulher dele. Particularmente para mim, isso é extremamente grave. Ô, Pepe, a expectativa dele de saber até onde ela queria é até onde ela falou sim, e a partir do momento em que ela fala não, né? Antes de você falar, são 10 horas e 54 minutos, quem está chegando agora no rádio, a gente está repercutindo aqui os dias de julgamento do processo do Daniel Alves na Espanha, que pode se estender por mais um dia. Seria até hoje e vai provavelmente até amanhã, depender do tamanho do depoimento dele. Pediu, Ju, antes do Pepe falar? Pedi antes do Pepe falar, só aí no que você falou, ela pode mentir também. A gente não pode aqui, gente, cair também numa armadilha de achar que porque é mulher sempre fala a verdade. Então é mais uma vez uma defesa que a gente faz aqui, uma defesa liberal de enxergar pessoas como indivíduos. Porque se a gente achar porque é mulher necessariamente está falando verdade, a gente pode cometer muita injustiça contra os homens que também estão falando verdade. Mas entende? Nesse caso então, tem assim, muitos elementos, né? Nesse caso, ele trocou de versão várias vezes. Eu acho que ele trocou de versão várias vezes, ela tem na mesma versão desde o momento, ela foi acolhida logo ao sair do banheiro, segundo as testemunhas, já chorando, já foi fazer exame de corpo de delito, foi constatado material genético dele, ou seja, no mínimo, se ela se arrependeu, foi imediatamente. Né? Não foi como se ela voltou para casa feliz e depois pensou, é um jogador de futebol, vou extorquí-lo, algo do tipo. Né? No mínimo, imediatamente ela já mostrou e foi percebida pelas testemunhas a contrariedade com o que aconteceu. Tem uma situação aí de trauma também, que está atestado por psiquiatras, psicólogos também, né, Pepe? Está fazendo acompanhamento psiquiátrico. Exatamente. Tudo leva a crer realmente que, de fato, a mulher foi vítima de uma agressão sexual pelo Daniel Alves, não é? O Mano foi bem preciso aqui. Ela, assim que saiu da balada, foi acolhida, ela manteve a versão dela, que foi vítima de estupro, né? Do começo até o final, não mudou a versão dela nenhuma vez, não é? Ao contrário do Daniel Alves, que mudou 5 vezes a versão dele. E agora, pelo visto, Koba, ele está, por meio de uma estratégia de defesa, está alegando realmente que está bêbado, que estava bêbado na época, para tentar atenuar a penalidade dele. Então, tudo leva a crer que, de fato, o Daniel Alves cometeu esse crime que a gente tem que rechaçar mesmo. E, Julinha, eu não entendo por que você... Eu até entendo que há vários casos de mulheres que inventam, né, a situação para condenar e criminalizar o homem. Eu até entendo que isso existe, não é? Mas isso nem de longe é a maioria. Isso nem de longe é algo que a gente tem que levar em consideração de modo a atenuar e a descredibilizar a vítima, que são as mulheres nos crimes sexuais em geral, não é? E o que a gente está vendo aí relacionado com a questão do Daniel Alves, como o Mano colocou, realmente é uma vergonha, né? É uma vergonha. E a mulher a todo momento se colocou como vítima, teve a manutenção da sua versão sobre os fatos e, mais do que isso, ela tá em tratamento psicológico desde então. Ou seja, todos os indícios demonstram claramente que ela é vítima desse caso. Ju tá pedindo desde que o Pepe começou a falar. Vai lá, Ju. Bom, eu quero deixar muito claro aqui que em momento nenhum a análise mais profunda que eu faço dos acontecimentos se aproxima da defesa de qualquer pessoa que pratique qualquer crime, sobretudo o crime de estupro. Na realidade, eu acho que a penalidade contra estupradores deveria ser muito mais severa. A gente não deveria tentar entender a motivação de uma pessoa, de um homem estuprar uma mulher, seja como a gente vê muitas vezes, né, alegando, mas ela bebeu, ela estava me provocando com a roupa dela. Nada disso atenua. A única coisa que eu quero problematizar aqui para vocês é que mulheres podem mentir, mulheres podem mudar de opinião, homens podem não conseguir interpretar isso e pessoas podem também fingir reações. Quando Suzane Richthofen matou os pais dela, ela também saiu chorando.
Ela também apareceu chorando, aparentemente abalada. Teve tratamento, só um minutinho, teve tratamento psicológico. O casal Nardoni também negou. Nem se compara. Mas eles não choravam, né, Paloma? Nem se compara. Nem se compara, Júlia. E mais do que isso, que é importante, o Daniel Alves agora está assumindo. Eu vou sempre, tá? Sempre primar pela análise do que realmente aconteceu. Não vou entender que porque é mulher, porque é homem, porque é preto, porque é branco, porque é pobre, porque é rico, então eu vou tender a analisar o fato a partir dessas vicissitudes. Não vou. Ju, então, só para colocar um ponto. Júlia, um ponto que você esquece, que é fundamental, é que o Daniel Alves, na última versão dele, está assumindo. Ele falou que estava bêbado na hora. Felipe. Ele está assumindo. Felipe, eu não analisei os depoimentos dele. Eu vou deixar muito claro. Eu não analisei os depoimentos dele. Eu não vi as imagens da câmera. Eu estou fazendo uma análise como uma pessoa que não teve acesso aos autos do processo. E eu não sei se alguém aqui no estúdio teve. Eu só estou dizendo que, infelizmente, sim, há mulheres que mentem, há homens que mentem, há pessoas que mudam de ideia. A gente está analisando o caso do Daniel Alves, Ju. Ju. Principalmente em cima de jogadores de futebol. A gente é o seguinte, a gente não sabe se ele vai assumir uma violação, né? O que ele assumiu até a última versão é que teve relacionamento sexual com ela. Agora, os depoimentos são de que ele estava embriagado e, por isso, há uma aposta, um chute de que o depoimento dele seja nessa linha, de que ele não vai se lembrar, de que estava embriagado e tal, mas a gente vai aguardar o que ele vai falar, está programado para hoje, pode ser que se estenda para amanhã. Agora, Ju, eu quero te perguntar, você que é a mulher deste programa, se uma mulher pode ter na sua cabeça que, de repente, se ela chegar numa delegacia, alguém vai pensar assim, eles podem pensar que eu estou mentindo, eles podem pensar que eu estou chorando de falsidade, eles podem pensar que eu estou interessada no dinheiro do jogador. Será que isso não incentiva a mulher a desistir de denunciar? Qual é o que você pode fazer para evitar que as pessoas pensem assim? Por que você acha que as pessoas pensam assim? Quem pensa assim por quê? Bom, a gente teve uma evolução agora no valor da palavra da vítima em crimes que acontecem entre quatro paredes. Isso vale para violação sexual e para violência doméstica. Só que não é absoluta a palavra da vítima, ela se conjuga com outros fatores. Neste caso, Daniel Alves está se conjugando com o fato da mulher não ter mudado a versão nunca, ter sido uma versão de imediato já na delegacia, com o fato dele ter mudado a versão 5 vezes, com o fato dele ter material genético no corpo dela, com o fato de ter estado dentro de um banheiro de uma balada, e aí todos esses elementos, no caso, estão levando à conclusão da maior parte das pessoas de que provavelmente ele seja condenado. Júlia Lucy, para fechar. Nelsinho, a sua pergunta é muito boa, porque só prova que a gente não tem que presumir nada, porque é homem ou porque é mulher. Não podemos. A gente precisa sempre ter um critério e um cuidado muito grande, porque, infelizmente, há situações que chamam e comovem mais a sociedade, porque envolvem personagens de interesse do público, e a gente não pode abrir mão da busca pela justiça e pela justeza, que são duas coisas diferentes. Então, se uma mulher adentra na delegacia e, infelizmente, um policial presume que ela está mentindo, seja porque ele está vendo na prática muita mulher mentindo, isso é péssimo. E a gente precisa combater isso, mas não é evitando a discussão, é estudando o fenômeno, é medindo o fenômeno. E hoje, infelizmente, nós não podemos cair na armadilha de que, porque é mulher, necessariamente está falando a verdade. Eu sou mulher e não defendo isso. Eu conheço homens honestos, homens corretos, e conheço mulheres honestas, mas conheço muita mulher mentirosa também, que já mentiu para tentar se dar bem, seja porque queria afastar o filho do pai, seja porque queria uma indenização. Já vi, infelizmente eu já vi. Não tem como a gente não colocar isso na balança também, principalmente porque é um jogador de futebol. Agora, rechaço, estuprador tem que, sinceramente, apodrecer na cadeia. Apodrecer, tem que pagar a pena dele. Eu não vou falar que ele tem que sofrer, mas ele tem que viver a pena dele definida na lei, porque é um crime covarde, é um crime bárbaro. Mas, infelizmente, nem sempre, quando acontece denúncia desse tipo, gente, é verdadeira. Infelizmente.
Quem que vai falar agora? É o Palumbo ou é o PP? A gente vai tirar um João Quempô aí? Tá chorando aqui. O PP, você fala, pode falar, você é o que mais fala, PP. Eu mais falo, a bola foi 4 vezes para a Júlia, 2 vezes para o Mano. É que nesse tema a gente precisa ouvir mais a Júlia. Eu tô quieto, mas eu tô, minha avó. Pode falar. Eu sou um cara de direita, educado. Eu quero ver. Se os dois não falar, vou passar pro Mano, hein? Ó, 1, 2, 3, aí. Quem que vai falar? Olha, é o seguinte, quem fala a verdade não merece castigo. Ele mudou 5 vezes a versão. Já mostrou ali que não estava condizente com a verdade. Porque quando você mente, você esquece. Agora, quando você fala a verdade, pode te perguntar 1000 vezes daqui 1000 anos, que você vai contar sempre a mesma versão. Não me parece, eu também não tenho acesso aos autos, nesse caso concreto, de que essa moça estaria mentindo pelas provas que foram apresentadas. DNA, tem o DNA dele no corpo dela. Ela se manteve firme na primeira versão até a última e ele mudou 5 vezes de versão. Então, pela experiência que a gente tem como policial, está muito claro aí que ele está devendo. PP. Não, tem ponto que eu acho importante destacar, Nelsinho. A nossa realidade, a realidade do mundo e do Brasil principalmente, falando do Brasil, é que as mulheres são vítimas de assédios, as mulheres são vítimas de crimes contra a honra, as mulheres são vítimas de crimes psicológicos, as mulheres são vítimas de agressão física, agressão psicológica. Então a Lei Maria da Penha veio realmente para atenuar esse problema, não é? Claro que existem denúncias caluniosas, denúncias falsas, mas as denúncias falsas que acontecem por mulheres em relação ao homem é pouca comparada com o dano. Você não pode afirmar isso. Comparado com o dano que historicamente é feito contra as mulheres. É mínimo. Claro que tem abuso. No processo, por isso que eu falo assim, o processo só termina, tá, com decisão transitada em julgado. O problema nosso no Brasil e o problema nosso como sociedade é que a gente costuma, já de cara, né, condenar e cancelar as pessoas. Isso está errado. Exatamente. Nós temos que ter parcimônia em relação às acusações. Mas quando você não dá uma preponderância à voz da mulher, a consequência disso é que mulheres não vão se voltar contra as agressões físicas e contra as agressões psicológicas cometidas contra elas em geral. Então faz sentido a legislação dar preponderância à voz dela, ao depoimento dela. Claro que essa voz não é absoluta. O homem pode sempre provar o contrário, por meio de provas, por meio de depoimentos, por meio de testemunhas, mas não dá para você querer dar uma paridade de armas ao homem e à mulher, porque o bem que nós estamos protegendo, no caso específico da Lei Maria da Penha, é a mulher, que é vítima, tradicionalmente, de agressão feita pelo homem. Vai, Ju. Por que incomoda tanto a gente falar que mulher mente também? Claro que mente. O ser humano mente. O que incomoda nesse caso, Ju, é porque estamos falando de um caso concreto, né? Na legislação, a própria criação do tipo penal do feminicídio, que é uma criação recente no direito brasileiro. Antes, as mulheres que eram mortas em suas casas, por exemplo, pelo seu companheiro, elas entravam na estatística de homicídio comum. Depois entendeu-se, e eu concordo, tá, com essa classificação específica do crime de feminicídio, porque há mulheres que morreram por causa da sua condição de serem mulheres, por serem mais fracas, por não terem armas para se defender, por não terem condições de evitar uma violência. E lembrando que a violência não é só física, não, ela é psicológica, ela é financeira, ela é moral, né? Então, eu concordo com essa evolução. Ao mesmo tempo que a gente sabe que as leis também precisam ser aperfeiçoadas na medida em que a sociedade começa a observar certos fenômenos. Então, infelizmente, há mulheres mau caráter também que se valeram dessa presunção de veracidade em seus depoimentos para se vingarem dos homens com quem se relacionaram. Inclusive, PP, policial, tá? Pede a arma na hora que recebe uma Maria da Penha. Tem muito juiz que decide automaticamente o afastamento de filhos dos pais que tenham sido acusados pelas mulheres. Então, eu também quero transportar um pouquinho aqui para um outro lado, tá? E rapidinho, o homem Ju, que perdeu o convívio com seus filhos por causa de uma denúncia falsa.
ele também não tem que ser protegido pelo direito brasileiro? Não tem, mas a aí tem que fingir que isso não é existe. calúnia, né? Quando você imputa um crime a alguém que não cometeu o crime, a legislação já prevê punição para isso, né? O que eu acho que é curioso é a gente estar num caso em que o homem mentiu comprovadamente, porque ele mesmo mudou de versão várias vezes, e uma mulher que, até agora, todos os outros indícios comprovam ou corroboram, vão na mesma direção do relato dela, a gente está falando sobre a necessidade de desconfiar da mulher. Porque nesse caso concreto, parece que a necessidade é de desconfiar do relato de quem mudou de versão 5 vezes. Meus amigos,